aos Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, o verso de número 2, aos Romanos, diz assim o texto: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema é uma geração inconformada com este mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Quem pode dar glória para Ele nesta noite? Aleluia. Sente-se, mas não pare de adorar o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. A unção de Deus está sobre esta igreja. E nós cremos que Deus vai falar. Deus vai me dar uma mensagem. Estou tranquilo, estou confiante, estou na certeza de que Deus vai nos abençoar aqui profundamente nesta noite. Eu costumo dizer com Gilberto que o tamanho da bênção é do tamanho da nossa adoração. Quanto mais nós adoramos, mais Deus derrama a sua glória. Quanto mais nós damos de verdade ao Espírito Santo, mais Ele trabalha. Aleluia, aleluia. Não espere muita coisa do pregador, dos cantores, mas esteja sempre buscando a bênção de Deus. Ele tem para derramar sobre a tua vida. Aleluia. E nós temos lido este tema que é muito especial. E eu fico pensando, queridos, o que é que move o coração da geração inconformada? O que é que pode mover o coração daqueles que são inconformados? E nós recebemos um legado de uma geração que veio antes da nossa. E essa geração nos deixou um exemplo para que nós não sejamos conformados com este mundo. Aleluia. Eu gostaria de, à luz da Bíblia, nesta noite, meditar sobre o que move o coração de alguém que é inconformado. É o tema deste congresso de jovens, desses moços e dessas moças de Deus da questão. Eu fico imaginando o que é que nós temos que fazer para deixar para a geração futura. E nós temos aqui este púlpito repleto de moços e moças de Deus, de jovens. E certamente vocês estão aqui porque são inconformados e vocês querem alguma coisa a mais de Deus. Quem quer mais de Deus, agora o nome dele nesta noite. Aleluia, eu quero mais do Senhor, eu quero receber uma unção maior, eu quero receber uma autoridade maior, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer história, eu não quero ser apenas mais um, mas eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor. Agora o nome de Jesus Cristo. Eu estava observando que enquanto nós olhamos para o passado, vemos o legado de um moço que tinha sonhos. Este moço era José, e o coração deste moço era inconformado, porque José recebera sonhos de Deus. Ouça-me, a Bíblia diz que Deus deu sonhos para aquele moço. Deus não plantou sonhos no coração daquele moço. Deus estava lançando luz sobre o futuro brilhante que haveria de acontecer na vida de José. Agora ouça-me por bondade: todos aqueles que têm sonhos de Deus certamente serão perseguidos. Todos aqueles que nutrem e alimentam os sonhos de Deus na sua vida, certamente eles receberão perseguições e incompreensões. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus tem compromisso com uma geração que não se conforma e nutre os sonhos de Deus na sua vida e no seu coração. A Bíblia diz que José estava indo ver os seus irmãos, e de repente ele encontra os seus irmãos, e quando os seus irmãos o avistam de longe, a Bíblia diz que os seus irmãos dizem: lá vem o sonhador. Então traçaram o plano, lançaram o moço numa cisterna vazia. E quando o moço está na cisterna vazia, ali em cima os seus irmãos resolvem fazer uma refeição. E durante essa refeição eles estão traçando o futuro do menino. Vamos dizer que ele morreu, vamos lançar a mão da terra
Eu quero que você não abra mão dos sonhos que Deus tem te dado. Aleluia. Eu gostaria que você olhasse para esse crente bonito do seu lado e diga assim: não esqueça que eu ainda estou sonhando. Não esqueça que eu ainda tenho sonhos de Deus no meu coração. Eu quero que você participe dos teus sonhos. Eu quero que você respeite os teus sonhos. Eu sou um sonhador inconformado. Quantos têm sonhos de Deus sobre a sua vida? Comece a abrir a sua boca e dá glória para Deus. Este povo é pentecostal. Eu conheço a Assembleia de Deus. Eu sei que este povo é fogo puro. Aleluia. Estou profetizando para você, sonhador. Não se entregue. Adore o nome dele nesta noite. Você é inconformado. Você é sonhador. Todo sonhador é inconformado. Por mais que tentem apagar os seus sonhos, por mais que tentem sufocar os seus sonhos, por mais que subestimem os seus sonhos, por mais que difundam a notícia de que você morreu, eles um dia terão que saber que você não se conformou enquanto você não viu seus sonhos se tornarem realidade. Eu quero profetizar sobre essa geração aqui nesta noite que os teus sonhos se tornarão realidade, porque você não se conforma, porque você não aceita fracasso, porque você não aceita que as pessoas cruzem em cima dos teus sonhos, você não aceita que as pessoas queiram rasgar a tua história. Eu não aceito ninguém querer rasgar a minha história, porque a minha história está escrita pelas mãos do Senhor. Adore o nome de Jesus. Todo sonhador não tem medo dos gigantes. Todo sonhador, ele quer saber de matar gigantes. Você conhece a história do moço, do jovem Davi. Ele vai para o fronte, olha para mim. Ele vai para o fronte de batalha. Lá estão os seus irmãos. E ele vai lá entregar a merenda, a marmita, entregador de marmita. E quando ele chega no fronte de batalha, ele percebe que é uma geração conformada com um gigante com quase 3 metros de altura, que durante 40 dias bate no peito e está querendo um homem valente para enfrentá-lo em guerra. Aleluia. Mas uma geração conformada, uma geração acabada, uma geração só de fachada, uma geração que tem trono, mas não tem glória, uma geração que tem fachada, mas não tem unção. Essa é uma geração fracassada, que ela se esconde atrás das suas posições, mas de repente, quando não tem mais soldado, Deus precisa levantar inimigos, Deus precisa buscar o menor, Deus precisa buscar quem está no anonimato, Deus precisa buscar aquele que nem pelos seus pais é lembrado. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Eu sou pentecostal, eu creio no poder de Deus, no fogo de Deus, que é consequência da palavra. Agora, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. O menino, quando observa que uma geração está tremendo de medo, o menino, quando percebe que um gigante está a 40 dias afrontando o povo de Israel, o povo de Deus, ele larga a sua bagagem, procura uma audiência com o rei. Irmãos, essa bagagem está me atrapalhando. Larga ela nesta noite para você ir para a guerra. Essa bagagem está te atrapalhando. O menino largou a bagagem e veio ter uma audiência com o rei. E quando o menino chega, se apresenta para a guerra, o rei achou que ele não tinha capacidade, não tinha preparo. Mas, queridos irmãos, ouçam-me. Davi venceu a guerra porque era um inconformado. Davi venceu a guerra porque
trouxemos sobre esta cidade nesta noite. Você vai vencer gigantes para a glória do nome de Jesus Cristo. Adora o nome do Senhor, adora o nome do Senhor. Sabe o que é que está incomodando muita gente? É a tua coragem, meu filho. É que você é corajoso, então isso está incomodando muita gente. Aleluia, você está inconformado. Você vê pessoas que estão tremendo de medo do gigante, mas você quer se apresentar para a guerra. Aleluia, você não desista desta guerra. Faça uma coisa, desça nesta noite para o ribeiro, instigar nestas gentes, pegue pedras, desça para o ribeiro, para poder descer o gigante, tem que deixar a bagagem, para poder descer o gigante, tem que descer para o ribeiro, para poder descer o gigante, você precisa se apresentar, meu filho. Larga de ser covarde, larga de ser medroso, larga de ser frouxo, larga de ser conformado. Te apresenta nesta noite para a guerra. Quem quer descer gigante, dê glória para Jesus aí. Quem quer descer gigante? Então, olha aqui para o céu, diga, mãe, eu céu, eu quero ministrar sobre a tua vida. Ao céu para você vencer gigantes. Eu quero ministrar ao céu de Deus para você vencer o gigante. Ao céu de Deus para você botar ele por terra hoje à noite. Esse aniversário está te afrontando. Já faz muitos dias, mas ele não contava com este culto. Agora você recebe a unção de Deus para matar gigante. Você não está conformado. Você não está aceitando as coisas do jeito que estão. Você não está conseguindo aceitar a situação atual. Você é inconformado. Te prepara para ler gigante por terra. Eu sinto a unção de Deus aqui nesta noite. Deus está no seu lugar, pastor amigo. Deus está no seu lugar nesta noite. O Senhor está aqui para derrubar gigante da tua vida. Você não está conformado com a situação que está envolvendo a tua casa. Você não está conformado com a vida espiritual, com o nível espiritual que você está ostentando. Escute-me por bondade. Todo inconformado, além de ter sonhos, todo inconformado, além de matar gigantes, todo inconformado é reconstrutor de muros. Adoro o nome de Jesus Cristo. Adoro o nome de Jesus Cristo. Todo inconformado, ele reconstrói muros. Lá vai Neemias, sabe que é Neemias? Neemias é o reconstrutor dos sonhos perdidos. Uma geração falida, uma geração acabada. Os pobres judeus miseráveis que ficaram em Jerusalém. De repente, Neemias está no palácio. E lá numa terra distante da Babilônia. E ele ouve falar das notícias de Jerusalém. Os irmãos voltam e dizem: olha, os muros estão caídos, as portas estão queimadas a fogo. E aqueles pobres judeus estão lá, miseráveis, em opróbrio, em tristeza.
E todas as vezes que você tentar fazer algo para Deus, se prepare para a oposição, se prepare para as críticas vazias, se prepare para as pessoas que não fazem, mas não querem deixar os outros fazerem, se prepare para os ciumentos que pensam que o seu lugar é cadeira cativa. Aqui nesse lugar não tem cadeira cativa, aqui você não vale pelo que você tem, aqui você vale pelo que você é, aqui você não vale pelo teu carro ou pelo teu dízimo, aqui você tem o céu e você não tem, aqui você é crente e você não é, aqui você recebe ou você não recebe.
descer da posição que Deus te colocou. Porque não tem história. Porque não tem história. Porque você está no preço. Porque você sabe da chamada de Deus para a tua vida. Porque você sabe o quanto custou para você estar aqui neste congresso. Porque só você e Deus sabe o que você passou para poder estar aqui nesta noite. Então você não vai descer, você não vai descer. Você vai ficar na posição que Deus te colocou. Façam convites, façam propostas. Eles podem pintar o mundo todo lindo para você, mas você não nesta posição que Deus te fez. Foi Deus que te colocou aí. Não foi o diabo, não foi Deus que colocou você aí. Pastor, eu estou aqui porque sou amigo do pastor. Deus já foi um certo de amizade com o pastor, mas foi Deus que te colocou aí. Agora, no nome de Jesus, Deus abençoe isso, mas foi Ele que te colocou aí nessa posição. Não desce! Deus está lembrando-me nesta noite de uma situação, de uma história lá no Antigo Testamento, de uma cidade que chamava-se Tebes. A palavra Tebes no original quer dizer resplendor, quer dizer brilho. E a palavra diz que houve um homem na história da antiguidade, Abimeleque. E este homem, ele mandou matar os seus 70 irmãos porque queria poder. É o tipo de gente que não consegue esperar fila. Ele é fura-fila, ele manda matar porque ele quer assumir. E aquele Abimeleque mandou matar os seus 70 irmãos para poder assumir o trono. E quando ele mata esses irmãos, ele constitui um reino medíocre, um reino de injustiças, e começa a pôr fogo em muitas cidades, e começa a julgar aldeias. E um dia ele olha para essa cidadezinha chamada Tebes, mas não naquela cidade havia um grupo de pessoas inconformadas. Por quê? Porque todas as demais cidades que Abimeleque ele deu sua investida e venceu. Todas as cidades que Abimeleque ele planejou destruí-las, ele conseguiu levar a cabo o seu plano. Mas chegou um dia em que ele olhou para a cidadezinha de Tebes. Tebes quer dizer cidade que brilha, ou cidade do resplendor. Eu penso que o que incomodou Abimeleque era o brilho da cidade. Agora, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, sabe o que ele incomoda o teu inimigo? É o brilho de Deus que entra na tua vida. Sabe o que ele incomoda o teu adversário? É este o brilho do teu rosto. Que brilho é esse, pastor? É o brilho do Espírito de Deus. É o brilho da unção de Deus. Abimeleque faz um plano, cerca Tebes, rodeia a cidade, mostra o seu arsenal. E quando ele vai invadir a cidade, a Bíblia diz que aqueles moradores não se conformaram. Juízes capítulo 9. Ele diz que aqueles homens, então, os moradores daquela cidade de Tebes, eles correram para o meio da cidade. E no meio da cidade havia uma torre. Eles subiram naquela torre, fecharam a porta. Aleluia! Subiram até em cima da torre. Olhe para mim. E quando eles subiram naquela torre que havia no meio da cidade, olha os inconformados, inconformado não se entrega, inconformado se refugia na torre. E essa torre forte está aqui nesta noite. Quem quer se refugiar nela comigo? Outros querem estar refugiados nessa torre. Agora, em nome de Jesus Cristo. Abimeleque chega e encontra a porta da torre fechada. Se uma das coisas que o diabo não gosta é de chegar na igreja e ver a igreja com a porta fechada para ele. Aleluia, a porta tem que estar fechada para o diabo. Aqui dentro ele não pode entrar. Aqui está aberta para homens e mulheres, aleluia, conformados, homens e mulheres que querem nascer de novo. Mas a porta tem que estar fechada para o diabo. E quando eles entram na torre, sobem lá em cima da torre, o que acontece? Entre muitos heróis anônimos da Bíblia surge uma mulher, 9,50 de Juízes.
isso acontece com inconformados. Inconformados, irmãos, são aquelas pessoas que elas tomam atitudes que às vezes Deus nem manda, mas eles fazem. Havia um homem na história chamado Elias, e Elias estava incomodado, inconformado, porque toda a nação de Israel estava tributando o comando da natureza a Baal, como se Baal comandasse as estações e os tempos. E Elias, então, indignado com isso, se levanta e profetiza que durante 3 anos e meio não haveria chuva sobre a terra. E quando ele fala isso, Deus disse: eu vou assinar embaixo a tua profecia. Eu não mandei você profetizar, mas eu vou assinar embaixo. Eu vou dar suporte para a tua profecia. Mas foge para o ribeiro e te refugia lá. Aleluia! O Deus inconformado é assim. Ele se levanta com uma indignação, com uma situação, e ele usa o poder profético que está sobre ele, e ele profetiza alguma coisa. Eu quero que você se coloque de pé nesta noite. Eu quero que você faça algo de Deus agora. Eu quero que você faça uma loucura. Por quê, pastor? Porque Deus está atrás dos loucos nesta última hora. Deus não está mais atrás de gente muito certinha, não. Deus está atrás de gente que não bate bem a cabeça, gente doida, gente que profetiza, gente que não se conforma, gente que se levanta na unção de Deus e profetiza um milagre. Você vai profetizar o teu milagre nesta noite aqui neste lugar. Você vai profetizar o teu milagre, minha irmã. Você vê aqui neste culto debaixo de prova, de luta, de dificuldade. Mas eu creio que você vai profetizar hoje à noite, porque você não está se conformando com a situação. Você não se conforma com este lar do jeito que está. Você não se conforma com esta situação que envolve os teus filhos. Você não se conforma com essa vida rasa. Que não se conforma, entra no rio do Espírito nesta noite. Que não se conforma, você vai botar os sonhos de Deus hoje em prática. Quem não se conforma vai enfrentar gigantes aqui neste lugar. Quem não se conforma, ele vai reconstruir muros que estão destruídos. Quem não se conforma vai profetizar como Elias. Eu profetizo que não chova mais sobre a terra, e não choveu. Escute! Deus vai se lá embaixo, Deus vai dar suporte à tua profecia nesta noite. Mas eu quero que você faça algo de Deus, algo usado aqui neste lugar. Você vai profetizar uma bênção, uma vitória, porque você é um inconformado. Irmãos, eu sou inconformado. Eu não aceito culto sem fogo. Eu não aceito culto sem uma manifestação do Espírito de Deus. Eu não aceito um culto de pinguins. Eu não aceito um culto gelado. Eu sou inconformado. Quem trabalha comigo sabe. Eu gosto de Deus, que Deus trabalhe. Eu gosto de que Deus realize algo tremendo no nosso meio. E eu estou desafiando hoje os inconformados aqui neste lugar. Eu estou te convidando a você tomar um passo radical. Você está sendo desafiado nesta noite pela palavra. Você será um inconformado a partir desta noite. Você não aceitará esta situação que você está vivendo. E você vai mudar o quadro da tua situação pelo poder profético da palavra. Queria que você fechasse os seus olhos agora, curvasse a sua fronte e começasse a adorar o nome do Senhor. Começasse a buscar a presença do Espírito Santo.